Atos capítulo 4, nós vamos ler o finalzinho do capítulo 4, na verdade, e depois nós vamos à primeira metade do capítulo 5. Então leremos do 4:36 até o 5, versículo 12. Se você achou, diga aí, achei. Você está no caminho, você já sabe. Espera aí. Não? Todos juntos? Ok. Diz assim para nós a palavra do Senhor. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher, e o restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, ao ponto de você mentir ao Espírito e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia. E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Ouvindo isso, Ananias caiu morto, e grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. Então os moços vieram, envolveram seu corpo, levaram-no para fora e o sepultaram. Cerca de 3 horas mais tarde, entrou sua mulher, sem saber o que havia acontecido. Pedro lhe perguntou: diga-me, foi esse o preço que vocês conseguiram pela propriedade? Respondeu ela: sim, foi isso mesmo. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés que sepultaram seu marido, e eles a levarão também. Naquele mesmo instante, ela caiu morta aos pés dele. Então os moços entraram, e encontrando-na morta, levaram-na e sepultaram ao lado de seu marido. E grande temor apoderou-se de toda a igreja e de todos os que ouviram falar desses acontecimentos. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nesse momento, Pai, que a Tua palavra encontre nosso coração e que ela, como essa espada afiada de 2 gumes, penetre no nosso ser, para entendermos o que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem algumas áreas da nossa vida que, em alguns momentos, se não muitos deles, nós guardamos nessas áreas uma espécie de um porão, ou uma espécie de um baú trancado a 7, a 14, a 21 chaves. E o que nós guardamos dentro desses baús é nada mais ou nada menos do que a realidade da nossa natureza pecadora, caída em pecado, que resiste em se arrepender diante de Deus. Vou explicar um pouco melhor o que eu quero dizer com isso. Em muitas áreas da nossa vida, nós acabamos pecando porque é algo que a gente não consegue evitar muito bem. Concorda comigo? A gente peca o tempo todo. E existem essas áreas específicas que nós acabamos pecando, mas que nós somos até, de certa forma, surpreendidos com a nossa atitude. É aquele típico momento em que a gente, depois de ter pecado, faz uma autoavaliação e percebe: pequei. Poderia ter tomado outra atitude. Poderia ter pensado diferente. Poderia ter feito outra coisa. Poderia ter ponderado melhor. Mas eu caí e escorreguei e eu preciso me arrepender diante de Deus. São esses momentos em que nós recorremos ao Senhor, pedimos o perdão dele sobre nós e, de uma forma até um pouco ignorante, somos surpreendidos com essas questões. E isso é um caso em que talvez, pensando de 100% da nossa vida de pecado, pode ser que com 60% nós acabamos caindo nesses momentos. Mas existe essa outra área que eu estou propondo para vocês, que é aquela que nós fazemos, pensamos, agimos, planejamos, sabendo que nós estamos pecando. E sabendo que nós estamos pecando, nós insistimos em continuar nelas, conscientes plenamente
de que nós estamos pecando, de que nós estamos desagradando a Deus e de que nós estamos, inclusive, confrontando a Deus dentro das suas direções. Porque há um movimento que a Bíblia nos apresenta que é muito simples. Por um lado, nós caminhamos por esse movimento inocente ou ignorante, nos deparamos com a palavra de Deus, voltamos atrás e vivemos um processo de restauração. E isso significa que nós estávamos indo por um caminho e dentro de uma vida de discípulos que querem ser parecidos com o seu mestre, nós novamente nos convertemos ao caminho que a palavra de Deus coloca para a gente. Por outro lado, quando nós estamos indo para um caminho que ofende ao ser de Deus, sabendo que nós estamos ofendendo, mas ainda assim insistindo em caminhar, nós não nos convertemos e nós afrontamos a santidade de Deus. Nós nos direcionamos para um caminho que a própria palavra do Senhor já nos disse que não agrada a Deus, que não compete aos seus discípulos, que não é bom que a gente faça, mas conscientes, sabendo do que nós estamos fazendo, nós insistimos e continuamos seguindo em uma vida que não agrada a Deus. E o problema disso é que, geralmente, o nosso coração vai ficando endurecido, o nosso coração vai se acostumando em confrontar ao ser de Deus, os nossos ouvidos vão se tampando gradativamente ao que Deus quer tratar com a gente, e isso sem considerar as outras questões da nossa vida, porque quem costuma e vive confortável em confrontar a Deus dentro dos seus pecados, naturalmente não está mais preocupado com leitura da Bíblia, não está mais preocupado com vida de oração, não está mais preocupado com vida de devoção. Mas, por outro lado, consegue fingir muito bem que está preocupado com as coisas de Deus. E aí é o momento da tragédia, em que nós colocamos máscara sobre nós, e queremos viver uma vida bem medíocre para baixo, em um relacionamento com Deus, achando e entendendo que nós estamos sendo super discípulos de Jesus. É conscientes daquilo que não deveria acontecer, que nós vamos diante de Deus para dizer assim, Deus, olha, vou entregar isso aqui para o Senhor, porque está bom. Eu vou viver desse jeito aqui, porque tudo bem. Eu vou depois até dar uma fingidinha que eu estou pedindo um perdão ao Senhor, mas eu sei que amanhã, quando a mesma situação se colocar na minha frente, mais uma vez eu vou confrontá-lo diante da Tua palavra. Mas eu vou continuar aqui, porque afinal de contas, eu vou vir na igreja no domingo, e depois que eu receber, eu vou dar meu dízimo lá na igreja. Então, Deus, aceita essa miséria que está no meu coração, engula essa atitude que te ofenda, porque afinal de contas, eu vou ajudar num dia que precisar mexer na cadeira, eu vou estar lá para ajudar. Colocamos a máscara daquilo que nós não somos, mais uma vez, ironicamente, confrontando a um Deus que sonda os nossos corações por completo. E nós caímos no erro de tentar descansar o nosso coração em cima de algumas afirmativas que elas são mitos para a igreja de Jesus nos nossos dias de hoje. A primeira delas, de que, não sei porque eu tenho ouvido nessas últimas 3 semanas, em várias situações, de que, tudo bem, eu faço o que eu quiser, eu vivo a vida que eu quiser, eu peco deliberadamente, porque quando eu chegar diante de Deus, eu vou falar, Senhor, desculpa aí, e Deus vai conceder perdão a mim. E está tudo bem. E nós vivemos ironicamente essa época do eu faço o que eu tiver que fazer, porque depois eu vou pedir perdão a Deus, e Deus perdoa. Está tudo certo. Inclusive, isso virou jargão para qualquer outro tipo de coisa no nosso mundão caído por aí. Talvez você nunca tenha escutado, mas tem um dito popular, talvez, digamos assim, de pessoas que em algum momento, seja colocando, repreendendo, demitindo alguém, vira e diz assim, Deus perdoa, eu não. Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? É isso. É essa imagem mitológica de um Deus que está tudo certo, eu aceito todas as coisas, faça o que você quiser, porque no fim é só você pedir um perdãozinho e está tudo bem, está tudo aceito.
Nós tentamos descansar o nosso coração em um tema que virou até nome de igreja, que se diz: estamos vivendo a época da graça. Já ouviram isso? Eu levo minha vida do jeito que eu quiser, e eu peco deliberadamente porque essa é a época da graça. Jesus é muito bonzinho, ele é aquele homenzinho cabeludo, sorridente, de braços abertos em todo momento. Ele perdoa, é a época da graça, está tudo certo. E olha só como esse é um mito e uma disfunção teológica do que a própria Bíblia apresenta para a gente. Inclusive, a gente tem o costume de olhar para o Antigo Testamento e dizer: aquele momento do Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus se manifestava de uma forma a exercer juízo contra o seu povo. Então, todo o Antigo Testamento é um momento em que Deus era aquele Deus malvado, era o Deus duro, era o Deus ríspido com o seu povo. Mas agora, depois de Jesus, nós estamos vivendo uma época de graça. E esse Deus que derrama juízo sobre o pecado, ele já não está mais aqui perto da gente. Então, eu vou viver uma vida que agrade ao meu coração, numa época em que tudo parece ser apenas graça. E nós entramos numa época do que é conhecido ou colocado teologicamente como a graça barata, que é justamente essa graça, entre aspas, que é derramada sobre nós, e para que a gente renove o tanque de graça que nós temos, a gente vem para a igreja no domingo. Aí a gente vira a segunda-feira, terça, quarta, quinta, a sexta, e o sábado, às vezes tem alguma coisa na igreja que a gente vai, e aí dá para ter um plus ali de graça, né? Aí domingo a gente recarrega a graça de novo para gastar ela toda semana. Mas olha como isso não faz sentido dentro da narrativa bíblica como um todo. No Antigo Testamento, é bem verdade, a pessoa de Jesus não é evidente como no Novo Testamento, porque ele se encarnou e esteve presente. Existem alguns momentos que nós encontramos, identificamos a manifestação de Cristo no Antigo Testamento, mas predominantemente é Deus diretamente com o seu povo nos termos que ele mesmo estabeleceu. Como é que esse Deus, que de fato permitiu morte no meio do seu povo, como é que esse Deus que permitiu com que seu povo sofresse, fosse levado escravo, vivesse exílio, como é que esse Deus malvado pode ter sido bom nesse período do Antigo Testamento? E a gente precisa voltar a alguns textos e ler eles com a ótica correta. Porque teve um momento em que Deus ordenou a saída do seu povo do Egito, você se lembra muito bem, e nesse movimento de libertação, o seu povo, que não merecia por conta própria ser liberto, começa a correr, porque está vindo o exército do faraó com a faca, doidinho para arrancar a cabeça de quem visse na frente, e eles se deparam diante de um mar completamente fechado na frente deles. Esse Deus malvado do Antigo Testamento é o Deus que ordena a Moisés bater o seu cajado para que o mar se abra no meio. E o povo todo passou ali, no meio do mar. De forma que quando os homens do faraó foram chegando, gradativamente o mar foi fechando e eles foram afogados e o povo de Deus foi vitorioso. Quem abriu o mar? Deus. É graça ou juízo abrir o mar para o seu povo passar? É graça ou juízo? Mas Deus não era malvado? Até agora? A época da graça não é agora só que a gente vive? E lá? Porque, inclusive, depois que esse povo passa por essa experiência, eles passam 40 anos no deserto, em que gerações se dividem ali no meio, mas todas elas permanecem vivas. E diz o texto bíblico que as roupas e nem as sandálias se gastavam, porque Deus estava mantendo eles ali vivos naquele momento. Inclusive, Êxodo 16 retrata para a gente, quando cai sobre eles o maná do céu e as codornizes. Se pão já não fosse suficiente, ainda tinha uma carninha para desfrutar. Isso é graça ou é juízo de Deus sobre o seu povo? Passa um tempo, as gerações mudam, a liderança do povo muda e passa a ser agora de Josué e não mais de Moisés.
e Josué enfrentando outros exércitos para chegar na terra que Deus os prometeu, ele precisa enfrentar batalhas duras sem ter um povo preparado, sem ter as armas qualificadas, e chega um momento em que Deus diz para eles: eu vou entregar o outro povo nas mãos de vocês. Enquanto estiver sol brilhando, vocês vão conseguir enxergar para ver as coisas acontecendo. Acontece que o dia vai passando, Josué clama a Deus para que o sol permaneça lá, para que eles possam vencer o outro povo. E então a Bíblia diz a nós, e em segundo lugar, os geólogos, não sei, a turma que estuda estrela, né? Geólogos. Astrólogos, obrigado. Astrônomos, não, procurar signo, né, no meio do negócio. E diz a Bíblia, e diz os astrônomos, que de fato houve um tempo em que teve uma ruptura no fluxo natural do mundo, porque o sol não se pôs. E diz a Bíblia que ao sol não se pôr, Deus entregou nas mãos do seu povo o outro povo que eles precisavam vencer. Isso é juízo ou isso é graça de Deus? Se você puxar na sua mente, você vai encontrar em muitos outros momentos tudo isso acontecendo, porque faz parte do ser de Deus, ser de fato gracioso. A época da graça que nós vivemos é a época de sermos povo de Deus. Simples assim. Acontece que, de fato, em uma sociedade ou uma nação menos civilizada aos nossos olhos de hoje, de fato Deus interviu de forma mais firme dentro dos seus propósitos. Mas a graça de Deus nunca perdeu lugar. Então, o que não entra muitas vezes na nossa cabeça é a ideia firme de que o mesmo Deus que é completamente gracioso é o mesmo Deus que, por outro lado, consegue exercer o seu justo juízo sobre o seu próprio povo, se assim for necessário. Não é em hora gracioso, em hora derramador de juízo. Não é em hora um Deus que faz favores, mas em outra hora um Deus que cobra o seu povo de forma severa. É a mesma coisa, o mesmo tempo, o mesmo Deus, o tempo todo. De fato, podemos dizer quem perdoa é Deus? Podemos. Mas também podemos dizer que Deus cobra, ainda que seja do seu povo quando for necessário. Jesus perdoa tudo. Perdoa, diante da sua palavra, sim. Mas ele também sabe identificar aqueles que estão colocando as suas máscaras diante dele, fingindo viver algo que de fato não vivem. Um Cristo perdoador não é um Cristo frouxo diante dos pecados do seu povo. Um Cristo que exerce juízo não é ríspido, não é rígido diante do seu povo. É simplesmente o mesmo Cristo, o mesmo Deus que está sobre nós. A questão é, como é o nosso coração diante dele? Quais são essas áreas da nossa vida em que nós colocamos a máscara antes de abrir o baú dos nossos pecados, antes de abrir o armário onde os nossos monstros interiores se escondem, antes de abrir a caixinha do nosso cérebro, que de fato o que nós pensamos vem à tona sem pedirmos ao Senhor que Ele passe o filtro da sua palavra e da conversão que nós vivemos, antes da gente pensar outra coisa. E mais uma vez, Jesus já disse que olhar o fiapo, né, a agulha no olhar do outro, a gente consegue achar. A gente vê de longe aquela agulhinha brilhando no olho do nosso irmão. Mas a nossa trave é difícil tirar da frente. É difícil enxergar que ela permanece lá. E nós elencamos ditados populares como, por exemplo, por fora, uma bela viola, mas por dentro, um pão bolorento. Nem tudo que reluz é. Quem vê cara não vê. O que eu quero encontrar com você são as áreas do seu coração em que todos esses ditados servem para você e não para o outro que está perto. Por isso, quando nós colocamos as máscaras no nosso coração, nós trocamos a honestidade diante de Deus pela hipocrisia.
E o texto vai caminhando com a gente e propositalmente no final do capítulo 4, onde aparece para nós esse homem José, chamado Barnabé. Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações. Homem bom e piedoso, cheio de fervor e fé, era um homem de Deus, diz o hino para a gente, né? Esse homem, Barnabé, de fato, viveu um período tão precioso para a igreja, porque antes dele ter esse tipo de ação do seu próprio coração, de vender as suas terras e doar à comunidade para o bem de todos, ainda antes disso, lá no começo do capítulo 4, nós vemos o momento em que até, na verdade, no verso 32 do capítulo 4, nós vemos um momento bonito, poético, quando o texto diz que da multidão dos que creram era uma a mente e o coração. Ninguém tinha dificuldade com nada, todo mundo se ajudava, eles viviam de forma honesta uns aos outros, considerando uns aos outros no sentido de levar em conta os sofrimentos e as faltas que os outros tinham antes dos seus. Era um momento em que essa comunidade, e esse momento que só pode ser conduzido por Deus, estava criando um corpo, estava desenvolvendo de uma forma tão linda, a ponto desse homem Barnabé entender que aquilo que era dele não servia para nada se não fosse para servir a sua comunidade. Então, sem ser uma regra, sem ser algo proposital, sem ser uma obrigação, ele vende e doa à sua igreja. Se a gente olhar a partir dessa ação de Barnabé, a gente consegue elencar nele algumas características específicas. Nós vemos um coração generoso. Nós encontramos nele um homem que tem facilidade de ser o doador. Inclusive, o Novo Testamento coloca como um dom também, alguém que tem essa facilidade e esse coração predisposto a contribuir generosamente. Um homem que, vendo a sua vida, entendeu que valia mais para todos do que para ele mesmo naquele momento. E ele decide simplesmente dar esse passo em direção à sua comunidade, mas principalmente a Deus em primeiro lugar. Então é propositalmente que Lucas coloca essa comparação, onde por um lado um está sendo completamente genuíno, honesto com Deus e com o próximo, para virar a cena e trazer agora para a gente esse homem chamado Ananias. O Ananias, muito provavelmente na sequência do texto, vê o que Barnabé fez, viu que foi bonito ele fazer, e ele quis sair na foto junto com Barnabé, como um doador para aquele povo, para a sua comunidade. Porque, afinal de contas, convenhamos que quando alguém faz uma coisa legal pelo todo, a gente tem a tendência de olhar até com uma certa admiração, não é verdade? Não necessariamente com um senso de dívida, com um senso de precisar fazer igual, mas a gente olha com admiração. Alguém que se preocupa com todo, que se dedica, isso é natural. Outra coisa é quando a gente quer parecer ser igual nas nossas atitudes, mas com o nosso coração num lugar completamente distante de onde deveria estar. E entenda que, inclusive, o propósito do texto todo não é apenas sobre dinheiro, mas também. O dinheiro acaba sendo um ponto mais fraco do nosso coração, em que você deu um tapa na cara de um homem, mas não tira dele 10 reais. Antigamente era contrário, né? Leva tudo que você quiser, mas não toca na cara de um homem. Hoje não. Está tudo certo, eu apanho, mas vamos lá para a gente fazer. Se você tem estômago para isso, eu indico muito você assistir Round 6 lá no Netflix. Assista tudo. Porque chega um momento da série, eu corro risco de dar spoiler aqui, né? Mas que você começa, inclusive, a ser levado a torcer que o outro morra, para que o outro fique com dinheiro. Enfim, mostra a corrupção e os caminhos do nosso coração. Porque a ideia de Ananias e do que Pedro explica para ele é justamente isso. A propriedade não era sua, é seu.
O dinheiro, depois de vendido, não era seu próprio, é seu. Está tudo certo, você não é obrigado. Para que você foi querer colocar a sua máscara de bom homem, colocar a sua máscara de generosidade, colocar a sua máscara, vestir a sua fantasia diante de Deus, para chegar diante dele e trazer uma oferta mentirosa? O problema não é o dinheiro, o problema é o coração. Por isso que insistentemente eu falo e continuo falando, se você vier colocar qualquer dinheiro no gasofilácio que não venha do lugar certo no seu coração, não traga, porque a nossa igreja não precisa de dinheiro maldito. Deus sustenta o seu povo e a sua igreja como um todo. Você acredita nisso? Diz um amém aí. Amém. O que Deus quer em primeiro lugar, antes das nossas atitudes, é o nosso coração alinhado no lugar certo. É olhar para esses pecados, sabendo que estamos mentindo, reconhecendo que estamos mentindo, ainda assim chegar aos pés dos apóstolos, colocar o dinheiro e dizer: fiz igual Barnabé, vamos tirar uma selfie, doador do mês, Ananias e Safira. Coloca junto aí. Colocamos as máscaras diante dos outros para demonstrar aquilo que nós não somos, e colocamos máscaras diante de Deus, apresentando aquilo que não é aquilo mesmo, sem Deus ter cobrado, mas queremos mostrar. E se tem uma das coisas que pega, meus irmãos, no nosso coração, é queremos ser vistos daquilo que nós não somos. É queremos parecer como seres espirituais que nós não somos. É querer demonstrar uma santidade em todas as áreas da nossa vida que nós não a temos. E o pior de tudo isso é que está tudo bem se a gente não tiver. A grande questão é buscarmos ser, porque justamente a nossa igreja como um todo e todas as outras igrejas verdadeiras de outras denominações, de outros lugares e de outros países, é justamente a reunião desses pecadores que, reconhecendo a sua condição, entendem que precisam inclusive ajudar uns aos outros e precisamos da ajuda do Espírito Santo de Deus para sermos conduzidos nos caminhos que nos levam para perto de Deus. Igreja nunca foi lugar para povo santo, esse lugar é o céu. Mas foi para gente que busca a santidade e que reconhece que falha, que erra, mas que também precisa ser lembrado que não adianta colocar essa máscara diante de Deus, porque enquanto nós estamos fingindo uma coisa, Deus conhece a verdade do nosso coração. Enquanto queremos passar de santos, Deus conhece os pecados que nós estamos guardando. Deus conhece os pensamentos que nós temos. Essa é a bênção e a preocupação de termos um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Nós geralmente, quando somos de alguma forma ofendidos ou pressionados, nós nos lembramos do que Deus disse quando escolheu Davi, né? O Senhor Deus não vê o homem por fora, mas Ele vê o coração. Deus conhece o meu coração. Deus sabe quem eu realmente sou. E você devia se preocupar por isso? Que honestamente eu me preocupo. Porque sabendo dos meus pecados, toda vez que eu subo aqui, é um sufoco, meu irmão, um negócio complicado. Porque enquanto ou eu estou aqui cantando, ou eu estou recebendo vocês na porta, eu estou no meu coração falando: Deus, como é que o Senhor permite uma miséria igual eu pastorear seu povo? Meu Deus do céu, é só graça do Senhor. Só graça do Senhor. Tenha certeza que se você conhecesse todos os meus pecados, você não voltaria aqui nunca mais. Se eu conhecesse todos os de vocês, eu não voltaria aqui nunca mais. Porque nós estamos todos juntos. Todos juntos. Não adianta buscar parecer ser o que não somos. Não adianta oferecer a Deus aquilo que não estamos fazendo por inteiro. Não dá para fugir da análise do Senhor. E o ponto bom desse lado da história é que nós podemos, com as nossas falhas, reconhecer quem somos e dizer: Deus, eu sou de fato esse avarento. Deus, eu sou de fato esse mentiroso. Senhor, eu sou de fato esse enganador, mas eu preciso da tua ajuda para que eu não seja mais. Eu preciso tirar essa máscara diante do Senhor para dizer: Deus, o Senhor que já conhece o meu coração, agora me ajuda a mudar.
E a própria palavra do Senhor diz que se nós confessarmos os nossos pecados, se nós tirarmos essas máscaras diante de Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Mas é preciso reconhecer. Ananias e Safira tentaram e foram pegos na armadilha que eles mesmos cavaram para si próprios. Não deu para fugir. No fim das contas, em segundo lugar, nós geralmente levamos junto pessoas que às vezes não tem nada a ver com as nossas falhas. Entenda que o problema do pecado, além de muitos daqueles que a gente já conhece, é que quando nós conscientemente vivemos essa vida, nós fatalmente vamos levar junto com a gente outras pessoas para o buraco que nós mesmos estamos cavando. O texto não diz claramente se Safira concordou no sentido de propor junto com Ananias, mas o texto diz que ela sabia completamente o que ele estava fazendo. E no lugar do juízo cair sobre uma pessoa, caiu sobre duas. E é bem verdade que de forma superficial esse texto ele é quase aterrorizante para a gente, né? Porque ver gente morrendo desse jeito, pelo juízo de Deus, dá um certo medinho no nosso coração. Mas, inclusive, eu estava falando com o Luiz ali na porta, né? Se tem um combustível para o ser humano é o medo. Você quer contribuir com o coração na igreja, é só você ter medo de perder o seu emprego. Ou de não arrumar outro. Você quer servir bem na igreja, é só você ficar com medo de ter uma doença, ou de não poder servir mais por algum motivo. Você quer ter uma vida boa de oração? Deixa seu chefe encrespar com você, que você vai ser o maior intercessor da Zona Leste de São Paulo. Porque o medo tem esse fator de motivar a gente a correr atrás. É pelo medo de ser demitido que a gente se aproxima de Deus e vai buscar um novo curso. É pelo medo de ter que dormir no sofá que a gente compra a janta que a esposa quer num dia que a gente vacilou com ela. Você olhou para ler, Lu? Não entendi. Basta saber que quando nossos pais chegariam em casa e veriam que a gente fez o que não devia ter feito, e que quebrou alguma coisa jogando bola, ou que deixou de fazer o que a mãe mandou, que a gente vira os melhores filhos que esse mundo já viu, porque o medo do que vai vir da cinta ou do chinelo do pai e da mãe fala mais alto do que a nossa própria vergonha na cara. Então, no fim das contas, esse medo e esse temor que toma conta da comunidade geral sobre Deus, não é apenas porque um homem e uma mulher morreram diante do juízo de Deus. Mas é porque quando nós olhamos o pecado e as consequências que ele traz, nós recobramos a nossa consciência, a seriedade do que é sermos povo de Deus. O mesmo Deus justo e gracioso do Antigo Testamento é esse mesmo Deus justo e gracioso, que formou uma comunidade de gente generosa e que, quando precisou, derramou juízo sobre eles. E é olhando o que aconteceu pelo pecado do outro, que esse temor, que não é medo apenas, mas também. Temor a Deus não é você olhar para a figura de Deus e se tremer por dentro do que é que vai vir. Mas temor, e essa palavra, ela tem na sua raiz a ideia de respeito, a ideia de devoção, a ideia de quem, ao se lembrar, abaixa a sua cabeça em respeito àquele a quem está se lembrando. Esse temor não é um povo morrendo de medo, e inclusive o texto não diz para nós que depois que Ananias e Safira morreram, todos eles foram vender as suas coisas para agora trazer tudo o que tinham nas suas mãos para a comunidade. Mas simplesmente eles reconheceram a seriedade do que é ser povo de Deus. Porque o poder do pecado nos nossos corações é maior do que a gente imagina. Leva a gente a sofrer consequências maiores do que a gente espera. E arrasta pessoas que estão à nossa volta. Inclusive, pessoas que a gente sequer sabia que existiam há um pouco de tempo atrás. Uma das primeiras vezes que eu vi alguém que tinha em si uma espécie de sentimento ou era praticamente impelido ao suicídio, eu confesso a vocês que eu fiquei completamente assustado. Mas eu fui entender o que é que estava querendo levar alguém a tirar a sua própria vida.
E a história daquele homem era muito simples. Ele era um homem simples, comum, que passaria por crente dentro daquela nossa tríade da miséria cristã. Lembram-se dela? Eu não bebo, eu não fumo, eu não traio a minha esposa, logo sou aceitável a Deus. Né? É a tríade da mediocridade comum do nosso tempo. Se eu não me enquadro em nenhum desses 3 pontos, logo eu sou bonzinho demais. E esse homem vivia essa vida tranquila. Até que um dia, no aniversário do seu filho, ele decidiu, por pressão dos seus próprios familiares, trazer uma garrafa de cerveja, 2 caixas de cerveja, 4 caixas de cerveja, 10 caixas de cerveja. E foi todo mundo chegando, e porque ia ficar chatão se ele não estivesse junto, ele decidiu tomar além da sua própria conta. E o resultado disso foi um homem que caiu ao pecado de estar bêbado. Mas ainda assim, entendendo a sua questão, no aniversário do seu filho, ele entendeu que ele era muito bonzinho, muito tranquilo, e coisas ruins não acontecem a pessoas boas. Então, deixa eu pegar meu carro e ir para casa. Porque eu ter que dormir aqui, para acordar com uma dor de cabeça, para ir embora no outro dia, é melhor que isso não aconteça. Então, pega o carro e vamos embora. E nessa de pega o carro e vamos embora, ele perde o controle por conta da embriaguez, ele bate o carro, os seus 3 filhos, incluindo o aniversariante e a sua esposa, morrem, ele é o único que sai vivo, e ele bateu em um outro carro, em que um pai, uma mãe e 2 filhos também morreram. E esse homem passou a viver com uma depressão profundíssima, com um senso de inadequação profundíssimo, e quando viu o que fez com a sua própria família, mais uma família de terceiros que ele não fazia ideia de quem eram, esse homem entendeu que sequer era justo que ele mesmo estivesse vivo. Porque a desgraça que ele arrumou para ele e para os outros, e perceba como essa teia do pecado, ela aumenta sempre mais. Porque é a família dele que passou por esse sofrimento, logo os seus pais passam por sofrimento, os pais da sua esposa falecida passam por sofrimento, os amigos dos filhos, um desses filhos já tinha 21 anos, já tinha uma rede de amigos mais profunda, passam por sofrimento. A outra família que se foi, tinham pais, tinham avós, tinham tios, tinham primos, tinham amigos próximos da família, e por conta do pecado de um, muitos outros acabam se afetando. E no fim das contas, a gente vai procurar culpado pela situação? A gente vai se saciar em entender que talvez aquele condutor bêbado tinha mesmo que morrer, então mata o miserável para que o nosso coração durma melhor? Vai funcionar um negócio desse? Além de ser extensa, essa teia do pecado que nos envolve, ela é muito mais profunda do que a gente imagine, porque nada vai tirar o sofrimento dessa família. E a Bíblia, por mais interessante que seja, está cheia de relatos de situações como essa. E tem uma delas que eu queria compartilhar com você. O livro dos Juízes traz para a gente a figura de um homem chamado Jefté. Conhece a história de Jefté? Não, mais ou menos? Está lá em Juízes no capítulo 11, a partir do capítulo 11, se você tiver curiosidade. Mas resumindo a história desse homem para a gente, ele foi um homem que viveu uma vida completamente cheia de sofrimentos. Ele não tinha o seu pai, a sua mãe era prostituta, não tinha o mínimo de respeito onde ele viveu. E a Bíblia nos diz que ele passou por momentos de ser, de fato, pressionado e ser motivo de o que hoje a gente chamaria de bullying, né? Na sua época. Ele viveu uma vida completamente difícil, ao passo em que Deus foi trazendo para ele caminhos melhores e ele foi ganhando uma certa notoriedade dentro do povo. E Jefté torna-se, então, um dos líderes daquele povo naquele momento em um contexto de guerra completamente difícil. E Deus disse a Jefté que seria com ele, estaria com ele. E Jefté passa por várias batalhas, passa por momentos que são verdadeiramente milagrosos, mas quando chega na última batalha que Jefté precisava passar, ele vai até Deus e diante de Deus para fazer um novo pacto com Deus. E apesar disso parecer uma coisa completamente simples, na verdade era uma ofensa gigantesca ao ser de Deus. Por quê? Uma vez que Deus estabeleceu a sua aliança, e Ele diz que é fiel para cumprir aquilo em que Ele se coloca,
O nítido na visão de Jefté deveria saber que o Deus que motivou a começar é o Deus que sustentaria até acabar. E apesar de ser uma coisa afrontosa diante de Deus, ainda assim era costume oferecer sacrifícios a Deus ou fazer promessas a Deus, dizendo: Deus, se o Senhor permitir que eu passe mais esse obstáculo, mais essa batalha, então eu farei o sacrifício, farei o holocausto. Isso era extremamente comum na antiga aliança. Mas, mais comum do que isso, eram os tipos de holocaustos que seriam oferecidos a Deus. E Deus, preocupado com a regulação do seu próprio culto, ele faz a categoria daquilo que ele aceita e daquilo que ele não aceita. E o problema é que Jefté, seja diante do medo, ou seja diante de um coração soberbo em estar sendo vitorioso, ele tenta meio que subornar a Deus, ou colocar esse incentivo a mais para Deus, só que ele muda aquilo que ele quer oferecer em holocausto. Mateus, se você puder, coloca para a gente. Juízes capítulo 11, no verso 30, por favor. Olha o que Jefté resolve fazer. Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que sair da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. A ideia, até aqui, Mateus, obrigado. A ideia daquele que sair da minha casa, não seria necessariamente da residência. Mas você lembra que as tribos antigamente eram tidas como casas. Jefté, querendo dar esse empurrãozinho em Deus, diz: aquela pessoa, criação do Senhor, que sair à minha frente, eu tomarei por minha decisão tirar a vida dele em holocausto ao Senhor. Consegue entender por que Deus se ofende desse momento com Jefté? Não faz sentido nenhum. Já que o Senhor está me dando vitória, já que o Senhor está me levando em frente, eu vou matar o primeiro miserável que aparecer na minha frente, saindo da minha tribo. Inclusive, o irônico é que ele estava lutando para que a sua tribo se mantivesse. Mas ele vai oferecer a vida de alguém. E como essa teia do pecado se expande além do nosso controle, quando chega lá no verso 34 do capítulo 11, a gente entende a profundidade de onde isso foi parar. Por favor, Mateus 11:34. Juízes 11:34. Diz o texto: quando Jefté chegou à sua casa em Mispá, a sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. Ela era filha única, já que Jefté não tinha outros filhos. Mais um, por favor. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: ah, minha filha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. E o pior de tudo isso é que Jefté tira a vida de sua própria filha. Ele a permite depois ter um tempo com as suas amigas de despedida, e ele tira a vida dela, perdendo a sua única filha neste tempo, por uma promessa que ele não tinha que ter feito, para mostrar algo que ele não era, para tentar subornar a um Deus que não aceita subornos, mas como a máscara de alguém que vou oferecer grandes holocaustos ao Senhor. E no fim das contas, levou a sua própria filha com ele. Nunca caia no erro de tentar medir de acordo com os seus próprios valores até onde vai a vida de afronta que você leva escondida ao Senhor. Não existe, segundo a Bíblia, nada que vai ficar encoberto aos olhos de Deus, e haverá um tempo em que eles sairão à luz. Não há tempo escondido de pornografia no mundo que um dia não vai aparecer para outras pessoas. Não existe vida de adultério que um dia não seja revelada no meio e no seio da família. Não existe vida de mentira compulsória que um dia não vai ser pego na saia curta. Diz o ditado, aliás, já que falamos de ditados, que mentira tem perna, porque não vai longe. Não existe vida dupla que não seja algum dia encontrada. Não existe sonegação por qualquer tipo de coisa que seja, que um dia não vai ser encontrada. Não existem mentiras a Deus que um dia não serão encontrados. E eu quero aqui, como inspiração à sua vida, trazer
um exemplo próprio e confessar mais um dos meus pecados a vocês. Como sempre e como comentamos, apesar de que o texto não está tratando apenas de dinheiro, também está. E como o nosso coração ele sempre é enganoso e ele é egoísta e dentro de tantas outras coisas, muitas vezes a gente se coloca numa situação que ela não é tão verdade assim. Eu tenho essa tendência própria para mim. Eu já contei para vocês qual é o meu maior medo? Não, nunca contei? O meu maior medo é ter que morar na rua. É isso. O que me dá pesadelos à noite é imaginar que eu não vou dar conta de cuidar da minha casa, ter que pegar a minha esposa e dizer, não temos para onde ir. É um medo que eu tenho o tempo todo, e isso me assombra o tempo inteiro. E isso me faz, muitas vezes, achar que eu estou vivendo uma vida financeira decadente, que eu não estou. Me faz, em alguns momentos, pagar 40, 50 reais numa pizza com alegria para comer com amigos, mas na hora de eu gastar 30 reais com uma coisa para minha casa, eu começo, ai meu Deus, ai meu dinheiro está indo embora, ai agora o que eu vou fazer? Amor, me ajuda aqui, não sei o que eu faço. E no fim das contas, está tudo certo, dá para fazer de boa. E como sempre o calo aperta, quando nós estamos na vida comunitária, eu entendia que se eu desse uma oferta além daquilo que eu estava programado com o meu dízimo, mas minha casa ia faltar a conta de luz. Eu não ia ter o que comer no fim da semana. E aí eu comecei a me negar a fazer aquilo que eu sentia que Deus estava me movendo a fazer, porque eu ia passar necessidade, no fim das contas. Até o dia que Deus usou uma ferramenta que Ele usa muito com a gente, que é homem, chamada esposa, né? E um dia a gente estava na igreja e estava tendo alguma coisa que eu não lembro mais, mas a gente estava querendo arrecadar um valor, e obviamente eu não poderia ficar de fora. E eu podendo dar, nem lembro mais quanto era na época, por exemplo, mais alguma coisa como 100 reais, sei lá. Eu não dei 100 reais não, eu dei 30. Que eu não vou tirar da minha casa, do meu sustento, essa mentira toda na minha cabeça. E aí, acabado aquele culto em que eu não poderia doar um pouco a mais num voto de generosidade, eu saí com a minha esposa, na época não tinha a benção do carro, fui para casa e virei para ela, bora pedir um lanche do McDonald's? Não, é contraditório, né? Mas enfim. E aí, quando eu falei isso para ela, na época ela olhou para mim e falou assim, eu não vou comer esse lanche do McDonald's, não. Porque não vai ser coisa boa para mim. Porque 100 reais na igreja não tinha, eu tinha 30, mas os 80 que faltavam a gente vai gastar para comprar lanche. Aí pode, mas aqui não podia. Até onde vai? Percebe a facilidade que a gente tem de negociar o que realmente importa, seja com um rótulo ou um nome de medo, seja com um rótulo ou um nome de cuidado, seja com o que for, porque para Deus e diante de Deus não rola, mas para mim dá certo. A miséria do nosso coração é grande demais, é grande demais. De lá para cá eu venho tentado mudar isso na minha cabeça. Confesso a vocês que eu ainda às vezes, começo a cometer esse tipo de coisa. Aí, eu estou ensinando para o meu dinheiro que quem manda nele sou eu. E porque eu mando nele, quem manda em mim é Deus. Aí, do nada, eu faço uma oferta, sem motivo nenhum. Para fazer. Só para dizer para o miserável do dinheiro que ele não vai controlar o que eu penso. Mas eu vou fazer o que Deus quer. Esse é o exemplo do meu coração. Começa a elencar na sua mente quais são os seus. Você vai achar. Talvez não seja o mesmo. Mais uma vez, não estou falando sobre dinheiro. Estou falando sobre o coração. Você vai encontrar. E dá para arrumar. Tenha certeza disso. No fim das contas, em terceiro lugar, nós encontramos também, quando vestimos as máscaras, de fato, o juízo de Deus sobre nós. O juízo de Deus sobre Ananias e Safira foi tirar a vida deles dentro do plano de Deus, mas para nós, sabe Deus o que é que vai ser. E talvez você tenha vivido esses momentos, em que você tenha sentido a mão de Deus pesando sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu coração. E antes que a desgraça se faça por completo, dá tempo
de você arrumar a sua vida e o seu coração, para que você volte para o caminho certo. Uma vez um amigo falou assim: ô Gui, vamos fazer um voto com Deus, mas um voto para valer mesmo, bora fazer? Eu falei, bora. E a gente estava estudando esse texto no seminário. Ele falou, vamos orar, pedindo para que, se a gente cair no mesmo erro de Ananias e Safira, a gente tenha o mesmo destino deles. E eu que estava todo animado para fazer o voto com Deus, falei, vamos pensar melhor, vamos ler melhor. Será que a gente tinha coragem de dizer, Deus, se o meu coração se tornar como esse, e as máscaras começarem a cobrir o meu rosto diante do Senhor, tira a minha vida porque é melhor? Eu prefiro ir para o céu. Vamos orar, vamos fazer isso juntos hoje? Será que alguém dá tempo de chegar na cantina ou vai todo mundo junto, né? Porque no fim das contas, queridos, as consequências, elas são muito diferentes. Mas no fim das contas, todos nós estamos de mão dada com os mesmos problemas. E como diz mais um ditado, todos nós temos os nossos telhados de vidro. É frágil, dá para ver. A questão é que você pode continuar confrontando e ofendendo a Deus e caminhar para arcar e receber o juízo da parte dele, porque ele é um Deus justo. Ou você pode, de fato, no meio do caminho, pedir a Deus para que olhe o seu coração. E sabendo dos seus problemas, você com ele, comece a trilhar uma jornada de restauração sobre a sua vida. Porque é o mesmo Deus que derrama juízo, é o mesmo Deus que derrama graça sobre o seu povo. No fim das contas,